No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 132 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1986, quando Tony Robbins tinha apenas 25 anos. No Brasil, ele foi reeditado pela editora Bestseller em 2017, que lançou também novos livros dele por aqui. Recentemente também ficou bastante conhecido com o documentário na Netflix, Eu Não Sou o Seu Guru. Ele é um dos pais do método de coaching e um dos treinadores e palestrantes mais renomados da atualidade. Já treinou milhares de pessoas, dentre elas grandes personalidades. E o livro Poder Sem Limites é considerado um dos principais livros já escritos sobre condicionamento mental. Para Tony Robbins, a estrada do sucesso está sempre em construção. Baseado na programação neurolinguística, PNL, o autor apresenta orientações para o desenvolvimento pessoal e profissional. Não importa a idade, a posição social ou profissional. Para Anthony Robbins, todos são capazes de fazer, ter e ser exatamente o que quiserem. Esta obra procura revelar as principais técnicas para o sucesso baseadas no autoconhecimento e na ação. Com elas, o leitor poderá desenvolver alicerces para a sua saúde mental e emocional, garantindo uma vida melhor no trabalho, com os amigos e com a família. O livro está dividido em 3 partes principais. Na primeira delas, ele fala sobre modelando a excelência humana. Na segunda, a fórmula do sucesso final. E na terceira parte, liderança, o desafio da excelência. Então fique ligado que está começando agora o episódio 132 com o livro Poder Sem Limites de Tony Robbins. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao episódio 132 do Resumo Cast. E hoje vamos falar sobre o best-seller Poder Sem Limites, de Anthony Robbins. Ele que é uma das figuras mais influentes do desenvolvimento pessoal e já treinou presidentes de diversos países, atletas de ponta, CEOs de grandes empresas, artistas e diversos empreendedores famosos. Nesse livro, que é o seu primeiro, publicado em 1987, Tony Robbins fala sobre temas como a modelagem da excelência humana, fórmula do sucesso e um tema que é um desafio para todos os empreendedores, a liderança. Os 21 capítulos trazem ensinamentos e lições que estão presentes aí nos treinamentos de diversos gurus e mentores da atualidade, pois envolvem a exploração do potencial máximo humano, o que é uma atividade indispensável para qualquer empreendedor. Então, nesse episódio do Resumo Cast que está apenas começando, nós vamos explorar alguns desses valiosos insights. E para começar, vamos fazer uma reflexão sobre aquelas pessoas que conseguem obter resultados naquilo que fazem e as outras pessoas que não conseguem resultados tão bons. Afinal, nós somos todos seres humanos semelhantes e, teoricamente, a nossa capacidade de ter sucesso em diversas áreas da vida não está relacionada exatamente com a nossa genética. Principalmente na era em que vivemos hoje, com a quantidade imensa de informações disponíveis para todos, ainda assim existem pessoas que conseguem obter mais sucesso utilizando toda essa informação. E o que as difere é que elas agem. E é isso exatamente o que o autor define como um poder pessoal, o poder que nós temos de agir.
o poder de tentar, o poder de começar, o poder de validarmos as nossas ideias. Agir significa construir, e para isso é necessário gasto de energia. Talvez esse gasto de energia é o que justifique que muitas pessoas não dão o primeiro passo, pois elas se sentem cansadas ou temem que não terão força e recursos necessários para terminar aquilo que começaram. Mas essa forma de pensar é apenas uma ilusão. Primeiro, porque você não é obrigado a terminar aquilo que começou. E em segundo lugar, nós temos uma tendência de superestimar o esforço necessário para começar algo. Hoje é muito fácil começar. É muito fácil você gravar um vídeo, escrever um texto, publicar no seu LinkedIn, colocar um site no ar, formar um grupo de estudos com outros empreendedores que pensam parecido com você. Enfim, são diversas as possibilidades. E o que difere os empreendedores que já atingiram um certo nível de sucesso é que, muito tempo atrás, lá no início da jornada deles, eles tomaram a atitude de iniciar alguma coisa. Todos nós produzimos duas formas de comunicação. Comunicação interna, aquilo que nós dizemos para nós mesmos, sejam através de pensamentos, palavras, sentimentos, emoções, crenças. E a comunicação externa, aquilo que nós dizemos para outras pessoas, sejam através de palavras, de expressões, de postura ou até mesmo de ações. E nós falamos muito sobre comunicação externa, como nós nos comunicamos com outras pessoas, mas falamos muito pouco sobre comunicação interna, como nós comunicamos com nós mesmos. E comunicação é poder. Por isso nós precisamos dominar a arte de comunicação. Todo comportamento e todo sentimento, ele encontra as suas raízes iniciais em alguma forma de comunicação. E se você perceber, grandes líderes são grandes ou foram grandes comunicadores. Sejam comunicadores internos ou externos. Você cria qualquer resultado da sua vida através da sua comunicação interna e da sua comunicação externa. Você pode moldar os seus estados emocionais para ter o resultado que você gostaria. Sucesso ou infelicidade não é um acidente, não é um acaso. Há padrões, há comportamentos e há caminhos que estão disponíveis para qualquer pessoa. Essa é a base de todo o estudo e pensamento de Tony Robbins. Ele traz algumas características, padrões de pessoas que atingiram o sucesso e a felicidade. A primeira delas, paixão. A segunda característica, crença. Vamos falar bastante sobre isso neste episódio. A terceira característica, estratégia. Saber para onde você está indo. A quarta característica, clareza de valores. Vamos falar também bastante sobre os seus valores. A quinta característica, energia. Vamos falar sobre isso também. A sexta característica, o poder de união, o relacionamento com outras pessoas. E a sétima característica, o domínio da comunicação, seja ela interna ou externa. Tony Robbins fala muito sobre crenças. E uma crença é qualquer princípio que fornece um senso de certeza sobre o significado e a direção da vida. Existem 5 fontes de referências gerais sobre as quais as crenças se apoiam. Seja o ambiente, eventos passados, conhecimento, resultados passados e a imaginação que você tem sobre eventos futuros. O ciclo do sucesso ele pode ser representado pelas crenças que leva ao potencial, que leva à atitude e que finalmente leva aos resultados. Mas tudo começa com a sua crença. O homem é o que ele acredita ser. Eles podem porque pensam que podem. Nós adquirimos crenças durante toda a nossa vida. Desde pequeno, desde criança, ouvimos comportamentos, ouvimos padrões que foram moldando as nossas crenças. Tony Robbins diz 7 crenças que são fortalecedoras. Crença 1.
Tudo acontece por uma razão e um fim, e isso nos serve. Crença 2. Não há essa coisa chamada fracasso, há somente resultados. A crença do fracasso é uma das crenças mais fortes que muitas pessoas que começam um negócio principalmente têm enraizadas dentro de si mesma. Entendem que fracasso é algo negativo, é algo ruim e que a sua vida vai terminar através de um fracasso. Crença número 3. Qualquer coisa que aconteça, assuma a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Se não deu certo, você é o responsável. Você é o responsável pelos sócios que você escolheu. Você é o responsável pelo negócio que você escolheu. Você é o responsável pelo trabalho que você está realizando neste momento. Não traga culpados. Você é o responsável sobre isso. Crença 4. Não é necessário entender tudo para ser capaz de usar tudo. Crença 5. As pessoas são seus maiores recursos. Crença 6. Trabalho é prazer, é diversão. Trabalho não é um fardo, como muita gente infelizmente acha. E crença 7. Não há sucesso permanente sem confiança. Além das crenças, Tony Robbins também fala bastante sobre a fisiologia. Quando a sua fisiologia está esgotada, você está esgotado. E a sua fisiologia é a sua energia, é a sua vitalidade, é a sua saúde. Você molda a sua fisiologia através de exercícios físicos, através de respirações, através de um sorriso nos rostos, através da sua postura, através da sua alimentação. Comer muito, comer alimentos errados, comer carne, por exemplo, são atitudes que acabam eliminando ou diminuindo a sua energia. E quando você une a fisiologia com a sua crença, aí sim você está criando um comportamento bem-sucedido. Você está ouvindo o Resumo Cast, o melhor podcast de livro de negócios do Brasil. O autor afirma que você terá muito mais chances de aproveitar melhor a sua jornada por essa vida se aprender a se comunicar da maneira adequada com os outros e consigo mesmo. Já falamos aqui diversas vezes no Resumo Cast sobre o poder e a importância da comunicação para equipes de empreendedores, o que é um dos aspectos principais da liderança. Mas existe também uma outra forma de comunicação, a comunicação interna, que é um assunto que o autor Anthony Robbins domina muito bem, a programação neurolinguística, ou PNL. Imagine que o seu cérebro, a sua mente, em certos aspectos se parece com um computador, pois ambos, a sua mente e o computador, podem ser programados. E se você acha isso um papo de autoajuda, talvez você esteja apenas erguendo uma barreira, uma objeção, para não perceber que, mesmo que você não acredite que possa programar o seu cérebro, de certa forma, já foi programado. E ele foi programado com os seus valores, com aspectos culturais, com hábitos e diversas outras regras que você utiliza para determinar o que é certo e o que é errado. O problema é que, assim como os computadores, muitas vezes nós temos programas lentos, desatualizados e ineficientes para a nossa realidade. A programação neurolinguística é uma área do conhecimento humano que vem para mapear o seu programa mental através da sua comunicação interna e serve como uma ferramenta poderosa para substituir crenças, hábitos e valores que possam estar atrasando a sua vida. Essa substituição é feita por outros programas que irão lhe ajudar a chegar onde você quer, seja ganhar uma medalha olímpica, passar no vestibular
ou tornar-se um grande empreendedor de sucesso. Você precisa entender que está no controle e que é o responsável por definir a interpretação que irá utilizar para tudo aquilo que acontece na sua vida. Seguindo essa linha, podemos afirmar que as pessoas que obtêm sucesso, elas se programaram para entender, por exemplo, o fracasso como uma oportunidade de melhorar aquilo que está errado. Elas também se programaram para dizerem a si mesmas, diante de uma grande dificuldade, que possuem sim todas as possibilidades de superar os desafios e conseguirem o que querem. Existe muito conteúdo disponível sobre programação neurolinguística. E se você tem a ambição de modificar algo grande na sua vida, vai precisar reprogramar a sua mente e substituir alguns aplicativos que não funcionam mais por aqueles necessários e que irão lhe ajudar a chegar onde quer. Também o poder da ancoragem. Você já chegou na casa de alguém que estava cozinhando alguma coisa e percebeu que aquele cheiro te lembrava algum momento do passado? Talvez em algum lugar que você estava, talvez de alguma pessoa que você conheceu, de algum familiar. Aquele cheiro gerou uma sensação no seu cérebro que ancorou algum momento, alguma situação que você já viveu na sua vida. Esse é o processo de ancoragem. Ancoragem associa elementos diferentes, separados, a alguma sensação, algum momento que você lembra ou que você já viveu. Nós passamos por vários momentos de ancoragem durante a nossa vida e durante o nosso dia de uma forma inconsciente, mas nós podemos usar a ancoragem de uma forma consciente. Nós podemos criar um momento de ancoragem para que algum estímulo associe alguma sensação que nós estamos pretendendo. Por exemplo, antes de eu realizar uma palestra, eu faço um trabalho de ancoragem, utilizando o meu corpo, utilizando energia, utilizando respiração, para lembrar de momentos passados que eu já estive, que eu já vivi, sensações que me despertaram um sentimento positivo, e eu conecto este sentimento com uma sensação positiva. Um outro exemplo de ancoragem muito conhecido é o do jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Talvez você já deva ter percebido, mas em muitos momentos durante um jogo ele faz um trabalho de ancoragem com o seu corpo. Ele se coloca em uma posição e aquela posição faz com que ele ancore um sentimento de confiança. Ele está ancorando uma posição do seu corpo a um sentimento que ele já sentiu no passado e que quando ele faz aquele movimento, ele gera novamente este mesmo sentimento. A ancoragem é uma ferramenta muito bacana, muito importante, que você pode utilizá-la ativamente para despertar um sentimento positivo ou um sentimento negativo na sua vida. Já conhece a nossa área Premium? Agora você pode acessar os conteúdos dos livros de forma mais aprofundada com materiais complementares. Visite resumocast.com.br/premium. Um dos insights mais importantes desse livro e que influenciou gerações e gerações de empreendedores é o poder do processo de modelagem. Diversos seres humanos já atingiram níveis muito altos de sucesso nos esportes, artes, ciências e, obviamente, nos negócios. Só que estas conquistas deixam rastros. Estes seres humanos que são exatamente iguais a você adotaram padrões de comportamentos, hábitos, adquiriram habilidades e, principalmente, programaram os seus cérebros para percorrerem uma jornada que acabou culminando no sucesso que tiveram. E essa jornada pode ser copiada por você ou por qualquer outra pessoa.
É como se fosse uma receita de bolo. Tudo que você tem que fazer é estudar sobre esses cases de sucesso, aprender sobre eles. E dessa forma você terá a possibilidade de replicar alguns passos dessas pessoas. E o mais fantástico de tudo é que você pode adicionar as suas próprias variações e talvez conseguir um nível ainda maior de excelência. Modelagem é um dos principais ensinamentos de Tony Robbins, do seu livro, dos seus treinamentos, que são utilizados por milhares de pessoas de todos os lugares do mundo e acabam gerando resultados incríveis. O caminho para você conseguir os mesmos resultados das pessoas que já conquistaram sucesso, ou qualquer outra coisa que você almeja na sua vida, é modelando estas pessoas. Se você deseja ser um empreendedor de sucesso, você deve modelar outros empreendedores de sucesso que já alcançaram os resultados que você está almejando. Você deve modelar os seus pensamentos, o seu comportamento, os seus hábitos, as suas rotinas, a forma como eles comunicam-se, como eles gerem os seus negócios, como eles lidam com as pessoas das suas empresas. Você pode e deve modelar tudo dentro de uma pessoa que você está almejando os resultados que você também gostaria para a sua vida. Se você deseja ser um escritor de sucesso, você pode e deve modelar comportamentos, crenças, pensamentos, hábitos de outros escritores de sucesso. Se você está almejando uma vida com mais saúde, com mais vitalidade, você pode modelar os pensamentos, as atitudes, os hábitos, rotinas, crenças de pessoas que já alcançaram a saúde e a vitalidade que você está almejando. Você pode modelar exatamente aquilo que você está buscando, de forma consciente ou de forma inconsciente. Quando você está inconsciente disso, você também pode modelar coisas que talvez você não gostaria de alcançar para a sua vida. Mas quando você está em contato frequente com pessoas que não alcançaram sucesso, que reclamam, que simplesmente terceirizam culpados na sua vida, têm pensamentos negativos, sentimentos negativos, crenças negativas, você pode inconscientemente estar modelando essas pessoas. Agora que você sabe disso, conscientemente, vá atrás de pessoas que já alcançaram os resultados que você está buscando e modele essas pessoas. Seja através de leitura, leia sobre biografias de empreendedores de sucesso, se é isso que você está buscando. Vá atrás dessas pessoas, vá em eventos, converse com essas pessoas, estude tudo que você puder sobre essas pessoas, ou até mesmo busque mentores que já alcançaram resultados que você está buscando, e use esses mentores para ajudar você a modelar os pensamentos, crenças e sentimentos dessas pessoas. Você deve tentar levantar sobre o que essas pessoas fizeram para alcançar os seus objetivos, qual o caminho que elas percorreram, quais foram os desafios que elas passaram, quais foram os fracassos que elas tiveram na sua vida, como que elas conseguiram ultrapassar esses fracassos. Você pode modelar exatamente tudo de outras pessoas. O que não significa que você vai tentar ser uma cópia de outra pessoa. Modelar não é querer ser igual a outra pessoa, até porque todos somos diferentes e existem diferentes fatores, inclusive, que influenciam o sucesso de uma pessoa, de um negócio. Mas quando você está modelando, você extrai aquilo de melhor que cada pessoa tem e você cria a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Outro grande insight do livro fala sobre metas e a importância de deixar claro para você mesmo, com a maior quantidade possível de detalhes, aquilo que você quer atingir. Se daqui a 3 anos você quer comprar um carro, descreva como é esse carro, fale da cor dele, como você vai pagar, quais são os opcionais que esse carro tem, determine o dia. Isso mesmo, o dia e, se possível, o horário que você vai comprar esse carro. E escreva tudo isso, anote. É claro que eu usei um exemplo de um carro, mas você pode utilizar para qualquer outra coisa que você quer no futuro. Tanto um bem material quanto uma conquista pessoal. Escrever o que você quer irá aumentar drasticamente as chances de você conseguir. Segundo Tony Robbins,
saber o que você quer irá determinar o que você irá receber. Metas são extremamente importantes no mundo dos negócios. Quanto mais cedo você se acostumar com elas, melhor irá equilibrar a arte de traçar metas de curto, médio e longo prazo. Você precisa saber qual é o seu objetivo principal, aonde você quer chegar. E Tony Robbins dá 5 regras que você será capaz de formular os objetivos que você deseja. A primeira delas, declare o objetivo de maneira positiva. Diga o que você quer que aconteça e não aquilo que você não quer que aconteça. Quando você utiliza a palavrinha não na sua frase, eu não quero que aconteça algo, eu não quero atingir tal resultado, você está gerando um sentimento negativo, você está ancorando um sentimento negativo, você está trazendo uma crença negativa. Por isso, diga sempre aquilo que você quer que aconteça e não aquilo que você não quer que aconteça. Tire a palavrinha não da sua frase e use frases e palavras positivas e afirmativas para aquilo que você quer realmente alcançar. O segundo ponto, seja o mais específico possível. Não adianta você ter uma meta, um objetivo extremamente vago e genérico. Você precisa ter precisão. Eu quero alcançar X valor até X data. Ou eu quero conquistar X bem material. Especifique o que você quer, o modelo, o padrão, o formato. Crie essa imagem mental daquilo que você quer exatamente conquistar. Quando você não sabe exatamente aquilo que você quer conquistar, certamente fica bastante vago e bastante subjetivo para que você consiga conquistar aquilo que você está imaginando. Terceiro ponto, anote e guarde provas. Assim, você conseguirá saber quando eles se realizaram. Ou seja, coloque no papel. Tudo que é importante na sua vida, ele está, de alguma forma, formalizado. Um contrato é formalizado, uma certidão de nascimento é formalizada, uma certidão de casamento é formalizada. E por que não os seus objetivos, a sua meta, aquilo que você deseja, aquilo que é mais importante na sua vida, não estaria formalizado em um papel, em um documento? Então, tire unicamente da sua mente e coloque no papel, coloque num arquivo, coloque em algum documento para que você possa visualizar, consultar isso frequentemente. Outro ponto, esteja no controle. Isso é muito importante. Não dependa de outras pessoas para ser feliz. O objetivo deve ser seu e deve vir de você. Tem muita gente que terceiriza todos os resultados da sua vida para outras pessoas. A sua felicidade, o seu sucesso, a sua prosperidade, para qualquer pessoa, às vezes para a economia, para algum político. Somente você é o responsável, você que tem que estar no controle. Você é o responsável pelo seu futuro e pela sua vida. Não delegue essas responsabilidades para outras pessoas. E o outro ponto, verifique se o objetivo é mesmo desejável. Seu objetivo deve te trazer benefícios claros. Tem muitas vezes que você acha que deseja alguma coisa por uma questão de status, ou porque outras pessoas falaram, ou até mesmo por crenças que você acumulou no passado, mas que não é realmente aquilo que você deseja. Será que você realmente, do fundo do seu coração, você deseja alcançar aquilo? Ou você está desejando alcançar aquilo simplesmente para impressionar outras pessoas ou para provar alguma coisa para outras pessoas? Isso não é um desejo verdadeiro. Você precisa encontrar aquilo que você realmente deseja. O sucesso sem estar alinhado com os seus valores, na verdade, é um fracasso. Mas o que são valores? É tudo aquilo que você considera certo, errado, ético, antiético. É tudo aquilo que você faria ou não faria. Algumas pessoas nunca seriam capazes de praticar corrupção porque isso quebra um de seus valores. Apesar de que muitas pessoas praticam corrupção,
e se iludem ou inventam justificativas para explicar os seus atos e provarem a si mesmas que não estão agindo de forma corrupta, porque admitir a corrupção seria uma quebra de valor para elas. O livro traz uma detalhada explicação sobre valores, e o que você precisa entender é que cada ser humano possui uma hierarquia diferente de valores. Pense na seguinte lista: amor, comunicação mútua, respeito, crescimento, apoio, desafio, criatividade, beleza, honestidade, espiritualidade. Estes são alguns exemplos de valores, e diferentes pessoas organizam essa lista em ordens diferentes de prioridade. Para determinar a sua própria lista de valores e a ordem dela, pegue uma folha de papel e uma caneta e escreva diversos valores que você não abriria mão, que são realmente importantes na sua vida. Depois de criar essa lista, comece pelo primeiro item e pergunte-se se esse valor é mais importante ou menos do que o segundo, terceiro, o quarto, o quinto e assim por diante. Se ele for o mais importante de todos, ele realmente é o número 1. Mas se por acaso tiver outro valor mais importante do que ele, reconfigure a sua lista. Mas por que é tão importante descobrir a sua ordem hierárquica de valores? Segundo o autor, se o seu sucesso não respeitar a sua ordem de valores, você estará vivendo em uma situação de conflito interno e, na realidade, por mais que pareça externamente, você não terá conseguido o sucesso absoluto. Para ilustrar esse insight, pense no seguinte exemplo. Vamos falar de uma pessoa que tem como o seu maior valor o constante aprendizado e aperfeiçoamento pessoal. Agora imagine essa pessoa em um emprego extremamente bem-sucedido, com um bom salário, ótimos benefícios, mas com o problema de que nesse emprego essa pessoa não consegue evoluir, ela não consegue mais aprender coisas novas. Ela então estará em uma situação onde aparentemente ela obteve o sucesso, mas internamente ela estará vivendo um conflito interno, pois o seu emprego não está alinhado com os seus valores. Valores são simplesmente as suas próprias crenças pessoais, as suas crenças individuais sobre aquilo que é mais importante para você na sua vida. Os seus valores são os seus sistemas de crenças sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Eles até determinam, inclusive, aquilo que você não quer fazer, o que você não deve fazer. Eles vão te afastar daquilo que você não gostaria ou não deveria de fazer. Os valores eles estão também relacionados aonde você vai morar. Você escolhe aonde morar, um lugar, uma cidade, um país, um bairro, baseado em seus valores. Você escolhe onde você vai trabalhar, que negócio você vai criar, baseado em seus valores. Você escolhe com quem você vai se relacionar, baseado também nos seus valores. Você escolhe como vai educar os seus filhos, baseado nos seus valores. Eles são os motivos que você escolhe todos os caminhos da sua vida. Sempre vão estar baseados, ou deveriam estar baseados nos seus valores, se você realmente quiser alcançar o verdadeiro sucesso e a verdadeira realização pessoal. E os nossos valores, eles vão mudar várias vezes durante a nossa vida. Mas é importante que neste momento você saiba quais são os seus valores. Os seus valores, eles vão determinar também aquilo que são as suas prioridades. O que é mais importante para você nesse momento? O que você escolher fazer vai depender dos seus valores mais altos. Aquilo que são os seus principais valores serão as suas principais prioridades. E é importante ressaltar que não existem valores certos ou errados. Os valores são individuais. Você determina os valores que você tem naquele momento. Não é um terceiro, não é alguém que vai definir valores padrões. Sejam valores de liberdade geográfica, por exemplo.
Se para mim um fator de liberdade geográfica é um dos valores mais importantes e é uma grande prioridade na minha vida, eu preciso tomar as decisões da minha vida baseado em trabalho, baseado em relacionamentos, baseado em onde eu vou morar, através dos meus valores. Se o meu valor, por exemplo, é uma liberdade de tempo, é uma liberdade financeira, é estar perto da família, de amigos, eu preciso tomar ações na minha vida que vão estar condizentes àqueles valores. O que é mais importante para você? Estes são os seus valores. Se você não estiver em harmonia com os seus valores, com as suas prioridades, você jamais vai alcançar o verdadeiro sucesso. E é importante entender, de novo, que não há valores certos ou errados. Há os seus valores e somente você pode determinar. Você precisa fazer esse exercício de listar quais são os seus principais valores. O que é mais importante para você em um negócio, em uma sociedade, um relacionamento? É ali mesmo que nós entendemos como não existe um modelo melhor ou pior de trabalho ou negócio, né? Muita gente que pergunta isso para nós. Qual que é o melhor negócio que eu posso criar? Qual é o perfil de negócio que eu posso criar? Depende muito dos seus valores. Quais são os seus valores? Quais são as prioridades? O que você está buscando? É uma pergunta completamente individual que somente você pode responder. O que é mais importante para você em um relacionamento? Também uma pergunta extremamente individual. Né? Do que você não abre mão no relacionamento? E quando nós falamos de valores, é muito importante também o líder conhecer os valores de cada pessoa da sua equipe, já que a motivação ela vai estar totalmente relacionada com os valores individuais de cada pessoa. Quando eu sei, quando eu entendo, eu conheço os valores de cada pessoa que trabalha comigo, eu consigo motivar essas pessoas baseadas nos valores de cada um. A motivação não vai ser a mesma para todas as pessoas, a motivação individual para cada pessoa baseada nos seus próprios valores. Por isso que muitas vezes uma motivação genérica, uma meta que vai trazer uma bonificação genérica, ela não surge o mesmo efeito do que uma bonificação individual baseada no valor de cada pessoa. Os valores serão o mapa da sua vida. E de novo, não existe sucesso, prosperidade verdadeira se eles não estiverem baseados nos seus próprios valores. E para ajudar você a modelar o seu comportamento, a sua mentalidade, a sua atitude como empreendedor, nós lançamos a plataforma Premium do ResumoCast, com ainda mais conteúdo aprofundado nos episódios que nós debatemos aqui toda semana, informações exclusivas, hangouts mensais que vão ajudar você a colocar em prática todo o conteúdo que nós debatemos aqui no ResumoCast. Acesse resumocast.com.br/premium para conhecer a plataforma exclusiva dos assinantes do ResumoCast que querem modelar o seu comportamento empreendedor com ainda mais profundidade. Eu espero que você tenha gostado do ResumoCast dessa semana e lhe convido para visitar resumocast.com.br e conhecer os dois grandes projetos do ResumoCast, o ResumoCast Premium e o ResumoCast Tribus. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?
Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.